Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Toda vez que eu começo um programa, eu fico animado porque a gente traz assuntos aqui de interesse de vários segmentos. Às vezes eu entrevisto o prefeito, o governador, autoridades públicas, para falar das cidades, para falar da nossa região, que é muito importante. Afinal, o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, todas essas regiões que estão nos assistindo sabem do potencial que é a nossa região. Mas eu gosto muito também quando a pauta é saúde, porque todo mundo precisa ter saúde, né? Senão você não faz nada. Você pode morar numa região muito bonita, desenvolvida, mas se você não tiver saúde, você vai estar com aquela situação lá para ser resolvida. E numa cidade tecnológica também poder olhar um pouco de tudo isso que existe hoje na tecnologia, nos tratamentos, trazendo mais conforto para as pessoas. Então hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, Dr. Rafael Calaur, ortopedista. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bem, Kiko. Prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço, primeiro a você, ao Desenvolve, ao SBT pelo convite. E eu acho que é muito importante a gente poder falar um pouquinho sobre a realidade da cidade e a saúde mesmo das pessoas. Sem dúvida, a nossa cidade já é conhecida, né? A região já é conhecida por atuar com coisas de ponta, né? E eu tive a oportunidade de saber o trabalho que o Dr. Rafael faz, que é um grande cirurgião, ortopedista, cirurgião, ele vai explicar aqui melhor do que eu. E, de novo, porque antigamente a turma falava, não, se você tiver alguma coisa assim mais complicada, pega o Dr. Dutra, ou seja, vai para São Paulo. E hoje a gente tem orgulho de saber que nós temos bons hospitais, ótimos médicos, né? O caso aqui no Instituto Calaur, né? Então, uma referência, eu sempre achei complicado esse negócio de ortopedia, cortar osso e tudo mais, mas eu vou deixar o Dr. Rafael falar. Mas explica pra gente hoje, o que a sua formação, né, além de ortopedista, eu sei que teve uma especialização, para a gente falar um pouquinho desses desafios da cirurgia. Eu acho que essa questão do Dr. Dutra é uma realidade que ficou um pouco para trás. Hoje, a cidade de São José dos Campos ela acaba sendo até de referência de alguns médicos. Exatamente. Existe um turismo reverso que a gente vê, principalmente após a pandemia. Muitos pacientes de regiões metropolitanas maiores buscam cidades um pouco mais fora dos grandes centros para isso. E durante toda a minha formação, meu trajeto, me formei em Jundiaí, depois eu fiz uma especialização fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil... Fez aonde a especialização? Eu fiz a minha especialização numa cidade do lado de Dallas, nos Estados Unidos. E uma especialização voltada principalmente para cirurgias de próteses de joelho e de quadril. Então, quando eu voltei para o Brasil, São José, eu já tinha uma penetração junto com alguns profissionais em São José, mas eu tinha que buscar uma cidade que agregasse tecnologia, condição de treinamento e uma população que tivesse acesso a uma medicina de ponta. Então, acho que São José ela é importante por causa disso. E hoje o Instituto ele é um centro, é uma clínica especializada em próteses de quadril e joelho. Prótese de quadril e joelho. E ao longo desses últimos anos, eu tenho a satisfação de poder falar que tudo que existe, tanto em São Paulo ou fora de São Paulo em outros centros, e até nos Estados Unidos ou Europa, a gente tem isso em São José já há muito tempo. Isso é importante, né? Porque a gente valorizar aqui a nossa região, né? Eu tenho também esse mesmo olhar de ter a convicção e a certeza que nós não perdemos nada mais para a capital. Nós temos bons restaurantes, nós temos ótimos shoppings na área, hospitais, médicos, profissionais, advogados, porque também antigamente, advogado eu vou contratar em São Paulo. Hoje eu conheço, aliás, vários dos melhores escritórios do Brasil estão sediados aqui na nossa região. Sem dúvida. Atendendo pessoas de São Paulo. Eu recebo todo mês médicos de fora do estado de São Paulo para fazer treinamento de cirurgia de quadril. E é impressionante, eles vão na clínica, depois operam comigo e eu levo eles em alguns pontos aqui gastronômicos e todos saem encantados com a beleza e com a qualidade que a gente tem aqui em São José. E falando dessa qualidade, então hoje nós temos aqui condições de fazer cirurgias de quadril e tudo isso de ponta. O que leva uma pessoa a ter que fazer uma cirurgia de quadril? Então assim, a gente tem bimodal mais ou menos o público que a gente tem nas cirurgias das articulações, desde os pacientes jovens aos pacientes mais velhos. O foco geral da minha prática está nos pacientes mais velhos que estão voltados para as doenças degenerativas ou osteodegenerativas. Certo. Então a maioria dos pacientes que eu trato, eles vão
vão, ao longo de sua vida, ter alguma patologia ou pelo próprio envelhecimento, que ele vai ter a perda de sua cartilagem articular. Isso levar a uma doença chamada artrose. Artrose. A artrose, muitas vezes as pessoas confundem com uma doença do osso, né? Com uma doença como se fosse um desgaste ósseo. Mas não, a artrose é a perda progressiva de uma camada de células de cartilagem que a gente tem na articulação. Certo. E isso vai perdendo o movimento daquele quadril ou joelho, que vai ficando rígido e levando a dor, limitação do movimento e perda da qualidade de vida desse paciente. Ao ponto que medicações e tratamentos não invasivos não façam mais, não tragam mais nenhum benefício, e esse paciente então vai ter que ser levado a uma intervenção cirúrgica. Tá? E a artrose, então, agora que já foi explicado, é uma doença que naturalmente ela vai chegando em função da idade? Ó, a artrose, na sua maioria, é gerada pelo envelhecimento, fatores genéticos e ambientais. E que tipo de sintoma que a pessoa... Porque eu escuto muitas pessoas falar, estou com desgaste no osso. Isso, o desgaste é um epônimo, ou seja, é um nome popular da artrose. Quer dizer, isso é uma artrose. Isso. E o que ele sente, doutor? Os primeiros sintomas que um paciente vai ter de artrose estão relacionados com dor, principalmente ao aumento da demanda do uso daquela articulação, e aí progressivamente esse paciente vai perdendo o movimento dessa articulação e perdendo a função daquela articulação. Mas o fator principal para você tratar um paciente com artrose é a queixa de dor. Dores, inchaços, limitação, algumas articulações fazem rangidos, crepitações, estalos. Então esses são os sintomas de uma artrose. E a artrose ela pode ser identificada não só no quadril, não, em todos os pontos que tem articulação. Isso, a artrose ela tem desde uma situação clínica que ela pode acometer todo o corpo de um paciente, com pacientes que têm mais predominância de artrose, Sim. ou pacientes que vão ter artrose em determinadas articulações, que podem ser causadas pelo envelhecimento, por doenças reumatológicas, por trauma, por uso excessivo, esporte. Então são vários fatores associados que vão levar ao desenvolvimento da artrose. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Rafael Calaur, que é um médico cirurgião ortopedista, falando aqui um pouco das cirurgias de quadril e de artrose. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, tendo aqui uma conversa muito legal com o Dr. Rafael Calaur, que é um cirurgião ortopedista, falando um pouco da artrose, né? Que é aqueles movimentos das articulações que você começa a sentir dor e etc. Dr. Rafael, me fala uma coisa, quando a pessoa começa a sentir essas dores, geralmente está atrelado ao clima, alguma coisa, no inverno pode sentir mais dor, não tem nada a ver. E quando que ela deve procurar um médico? Qual que é o ponto para ela falar, poxa, posso estar com artrose? Tá, então assim, eu acho que responder a primeira ou a segunda questão, eu acho que sempre que você tiver algum processo de dor, isso é um sinal de alerta, você deve procurar o seu médico. Quanto ao frio, essa é uma pergunta importante, porque muitos pacientes falam assim, pô, eu já operei o joelho, então quando esfria dói, ó, eu tenho um problema no... Então, isso tem algumas explicações embasadas mais na clínica do paciente, que no frio a gente tende a ficar mais enrijecido da parte muscular, então essas contraturas numa articulação, esses encurtamentos musculares numa articulação mais rígida pode levar a dor. Existem algumas teorias sobre a mudança da pressão dos líquidos articulares que pode levar a dor. Então no frio a tendência é você ter mais rigidez, mais contratura nas articulações inflamatórias, ter mais sintomas, mas não que o frio piore aquela patologia. Perfeito, é muito mais o sintoma. Mais o sintoma. E quais são os tratamentos para quem está com um diagnóstico de artrose? Eu acho que assim, primeiro a base, o pilar de um tratamento médico é na prevenção, na manutenção da doença e na cura da doença. Então a prevenção é importante, se a gente for abrir um leque muito grande, é desde alimentação, hábitos, vícios. Isso influencia? Muito. Se o paciente tiver como uso de álcool excessivo, uso de tabaco excessivo, isso vai piorar a vida e o organismo dele, que pode prejudicar no seu colágeno, na estrutura óssea, que pode levar a alterações mecânicas e assim prejudicar suas articulações. Então, uma boa alimentação, uma atividade física sem impacto, ausência de vícios e hábitos que possam causar mal à sua saúde, isso é o fundamental para preservar qualquer sistema do seu organismo. Em relação à atuação do tratamento, a artrose é uma doença
um pouco difícil de se tratar, porque é muito difícil a gente falar em regeneração de cartilagem ainda hoje. Certo. Então, porque uma vez que saiu a cartilagem ali, não dá mais para naturalmente ou com medicação. Isso. Medicação talvez para tirar dor. Isso. A maioria das medicações que a gente tem é para tirar dor e tirar a inflamação. Certo. Existem algumas medicações para tentar diminuir o avanço da artrose, mas a gente sabe que isso cientificamente traz um resultado não muito importante. E cada vez mais se tende a tratar os pacientes com uma medicina regenerativa, com o uso de medicações articulares, que envolvem desde ácidos hialurônicos até a retirada da medula, e fazer isso dentro da articulação, no princípio de tentar melhorar a dor, diminuir a evolução da patologia, mas a gente sabe que isso não tem um resultado em regenerar aquela cartilagem tão satisfatório ainda. Então acho que a medicina ainda não chegou a esse ponto. Quer dizer, a cirurgia seria a melhor situação para ela resolver o problema? Eu acho que assim, a cirurgia ela é indicada no momento em que qualquer tratamento que você tentou fazer não tem mais uma efetividade. Então, a gente indica a cirurgia quando o tratamento clínico não responde mais. Perfeito. Tá bom? E a cirurgia, como é que é um pós-operatório? Porque vai cortar o osso, né? Vai. Como é que os passos da cirurgia? Tanto a cirurgia de prótese quanto de joelho não adianta. São cirurgias invasivas, onde você precisa fazer uma incisão, abrir pele, músculo, muitas vezes tendões, ligamentos, até você chegar na articulação. Você vai tirar aquele osso danificado que estava coberto por cartilagem e colocar um implante lá dentro. Que é a prótese? Que é a prótese. Então a cirurgia é uma artroplastia. No próximo bloco nós vamos mostrar a prótese. Então a cirurgia é uma artroplastia, você faz uma reconstrução daquela articulação para colocar um implante lá dentro, que é a prótese. Hoje nós temos técnicas muito menos invasivas e muito menos agressivas, que lesa menos os tecidos moles, que são os músculos, tendões, que possibilita você reabilitar esse paciente muito rápido. Então hoje quando nós fazemos uma prótese de joelho ou de quadril, após 6 a 12 horas, esse paciente já está andando no hospital. Que isso? Olha só. Então, a evolução tanto dos implantes quanto do treinamento. E como é que ele prende na outra parte do osso? É parafusado? Então, assim, as próteses elas podem ser fixadas ao osso de duas maneiras. Ou ela é encaixada sob pressão para que ocorra uma fixação biológica, o osso vai crescer e vai aderir ao implante. Certo. Ou você pode usar uma substância que é conhecida como cimento ósseo, que chama metilmetacrilato, que você coloca esse cimento no osso e põe o implante lá dentro. Então são técnicas diferentes para atingir um resultado. Mas com 6, 8 horas a pessoa uma cirurgia de quadril já pode andar? Com 6 a 8 horas esse paciente deve andar. Sem muleta, sem nada? Não, ele vai andar assistido com apoio de muleta ou com andador, até porque existe um dolorimento, existe uma insegurança. Claro. Mas cada vez mais uma cirurgia que não deixa de ser extremamente complexa é feita de maneira menos agressiva para reabilitar o paciente mais rápido e com menos dor para chegar num resultado melhor. Então, aquilo que eu falei assim, técnicas e equipamentos trouxeram a cirurgia do quadril de joelho hoje para um nível muito acima. E é um nível que a gente vê isso tanto em qualquer país europeu ou americano, a gente tem exatamente as mesmas condições de implantes e equipamentos. Quer dizer que São José dos Campos está equipado para ser comparado a esses países de primeiro mundo que a turma fala. São José dos Campos faz as mesmas cirurgias que são feitas em São Paulo ou fora de qualquer estado. E o pós-operatório para a pessoa, vida normal, quanto tempo? Eu costumo dizer que aos 45 dias o paciente já tem uma autonomia para a vida diária. Após os 6 meses, depois de um planejamento muito bem, o paciente pode voltar às suas práticas de esportes que ele já fazia previamente à doença, mas com algumas recomendações e alguns esportes eles têm que ser muito bem detalhados, que se pode ou não serem realizados. Porque hoje a gente às vezes vai visitar a academia, nós temos amigos que são donos de academia, então a gente vê que tem pessoas ali que exageram no peso, né? Assim, isso não pode trazer um problema desse? Eu acho que do mesmo jeito que pode trazer para uma articulação normal, pode trazer para um implante. Desde que você esteja preparado, talvez menos. Tá. Mas uma prótese de quadril, só para você ter ideia, ela chega a 8,5 toneladas de pressão quando se faz um teste no metal de titânio ou na cabeça de cerâmica de uma prótese. Então o peso, muitas vezes, talvez não seja o grande problema. O problema pode ser impacto. Atividades com risco de quedas. Perfeito. Então esportes que levam a esse risco, atividades de trabalho que levam a esse risco, o paciente tem que ter determinadas orientações e precauções.
mas você pode ter uma vida completamente normal. Muito bem. Estamos conversando então com o Dr. Rafael Calaur, médico cirurgião ortopedista. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida mostrando alguns equipamentos que são usados nessas cirurgias. Muito bem, estamos de volta agora com uma outra situação aqui, apresentando alguns instrumentos. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Rafael Calaur, que é um grande cirurgião ortopédico especializado em quadril. E nós falamos aqui nos outros blocos da questão da artrose, que o pessoal usa o termo mais popular, assim, o que o osso desgastou, está desgastado e por aí vai. E a gente quer falar um pouquinho de como isso é feito, da tecnologia. Doutor Rafael, explica pra gente tudo que nós estamos vendo nessa mesa aqui. Tá. Então, assim, o que a gente está vendo aqui, primeiro isso aqui é um joelho, que é um mostruário já mostrando uma prótese implantada. Aqui a gente tem uma prótese de joelho, tá bom? Isso tudo fica dentro do paciente depois? Isso tudo fica dentro do paciente. Se você olhar esse... Você tem que tirar o osso dele, corta fora? Isso, a gente vai fazer a abertura do joelho do paciente, dobra-se o joelho, faz o corte ósseo para tirar o osso danificado, depois a gente coloca essa capa de metal no fêmur, bota uma base metálica na tíbia e esse polietileno, que é um polietileno de ultra resistência, ele vai fazer a função do menisco, do ligamento e também da cartilagem que estava danificada. Entendi. E essas próteses, elas são fabricadas aonde hoje? Então, a gente tem próteses hoje em todos os países da Europa e, assim, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, temos grandes centros de produção de prótese, tá bom? Que é onde a gente tem as melhores qualidades de implantes. A gente tem implantes nacionais também, mas que ainda não atingem a mesma qualidade e não tem uma casuística de uso tão grande na literatura. Ela não é fabricada de acordo com cada paciente? São tamanhos médios? Isso. Quando a gente vai operar um paciente, a primeira coisa que a gente faz durante o estudo é planejar a cirurgia dele para a gente ter uma base do tamanho daquele paciente. Tipo, vai comprar um sapato, 38, 37, 39, 40 e por aí vai. Mas na hora que a gente vai fazer a cirurgia, a gente tem todos os pares de sapato. Entendi. Porque durante a cirurgia, por causa das alterações, você pode ter tamanhos diferentes necessários. Perfeito. Então, a primeira coisa é o planejamento. Agora, na execução de uma cirurgia dessa, depois do planejamento, você pode precisar de uma série de ferramentas. Por exemplo, hoje nós estávamos vendo aqui, como é que chama? Esse daqui é um óculos de realidade aumentada. Isso já é uma coisa supra-sumo da... Isso acaba-se de chegar no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem agora 10 mil casos sendo feitos. E a gente ouve muito falar sobre robótica, né? Uma coisa que está em alta. Então, das tecnologias que a gente tem no mercado, a gente tem desde a navegação, que já existe há muitos anos, a robótica veio na cirurgia geral e agora entra na cirurgia do quadril, mas esse óculos talvez venha a ser um novo passo para a melhoria das cirurgias. E esse óculos fica com você? Esse óculos, como é que ele é colocado? Ele acompanha a cirurgia de acordo com os implantes que você vai usar. Então é um óculos que eu uso durante a cirurgia e que nessa câmera que eu tenho acesso, durante o procedimento cirúrgico, eu vou conseguir ver exatamente os cortes, as angulações e os alinhamentos que eu estou fazendo no membro inferior daquele paciente. Quer dizer, não é simplesmente uma ampliação que ele faz? Não. Ele está me dando passo a passo todas as medidas que eu estou realizando no meu planejamento. Olha só que maravilha, hein? Então a importância desse óculos... Quanta tecnologia, hein? É melhorar a precisão, melhorar a eficácia do paciente para que ele tenha um resultado melhor, que ele possa ter uma função e principalmente talvez aumentar a durabilidade desse implante ou dessa prótese, que um dos grandes medos dos pacientes de quando eles vão ao consultório para saber qual prótese vai ser feita é quanto tempo que vai durar essa prótese. Então, quanto melhor você consegue corrigir a mecânica e posicionar os implantes... Quer dizer que esse óculos ele leva nos mínimos detalhes ali os encaixes. A precisão de 1 grau. Então, a precisão para você ter pequenos desvios e corrigir, a gente tem uma precisão de 1 grau. Então, a tecnologia vem a melhorar cada vez mais e dar segurança para o cirurgião de que ele está fazendo um trabalho de excelência naquela cirurgia. Por isso que eu falo para os nossos telespectadores, se você está com dor faz tempo, procure o seu médico, vá atrás, porque a tecnologia hoje não só está extremamente avançada, como também o pós-operatório, que eu fiquei impressionado. Fala que com 6, 7 horas, a pessoa que faz uma cirurgia dessa já consegue andar. Já consegue andar. Isso vai desde o planejamento, do ato cirúrgico, do protocolo de medicações
e principalmente acho que da expertise da equipe, né? A gente fala muito sobre tecnologia, mas ainda o que manda é o médico, não tenho dúvida. O que manda, eu acho que são todos, desde os São enfermeiros, sim, desde do anestesista, dos fisioterapeutas. São seres humanos envolvidos. Exatamente. É isso mesmo. Senão a gente não ia conseguir aplicar isso aqui. Doutor Rafael, quero te agradecer. Eu acho que o nosso programa aqui ele tem esse objetivo de incentivar, de mostrar para as pessoas a tecnologia, que às vezes você tem muitas pessoas que têm medo de fazer cirurgia, convive a vida inteira com uma dor. Toma iniciativa, liga para o seu médico, vai procurar uma solução, porque a gente está vendo aqui que hoje a tecnologia não é só para os aviões, né? Não. Ela está em tudo, está na medicina. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kiko. Olha, e parabéns aí do Instituto Calaur. Isso aqui não é propaganda não, gente. É uma entrevista de convicção de um trabalho bem feito. Muito obrigado. Ok. A você, telespectador, muito obrigado então pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.